Boa noite, senhores. Tudo bem com os senhores? Cumprimentando aqui todos os concurseiros de plantão nessa noite de domingo, cumprimentando, como de praxe, os professores dos preparatórios de cursinho em Brasília, cumprimentando o professor Deodato, professor Fabrício Dutra, professor Bivar, professor Thiago Pusley, cumprimentando os delegados de polícia que fazem a diferença em Brasília também, professor Lúcio Valente, professor Ailton Zucchi, trazendo como de praxe também os cumprimentos para o professor Gabriel Habib, autor de Leis Penais Especiais, nosso grande parceiro, professor Habib, o grande incentivador de tudo isso aqui, de todos os nossos periscopes que nós temos gravado aqui nas noites de domingo. Peço desculpas aos senhores aí pelo atraso, estou de férias, estou no interior do Mato Grosso do Sul, mais precisamente aqui na cidade de Paranaíba, certo? Vim ver aqui a família, então nós deixamos aí o horário em aberto para que nós fizéssemos aqui de forma bem tranquila e pudéssemos curtir com a garotada durante o dia. Senhores, vamos lá então. Olha só, o nosso tema de hoje, tema sensível do ponto de vista da investigação criminal, tema que tem sido cobrado em provas e concursos em razão da sua sensibilidade, em razão também da influência que leva para o trabalho do delegado de polícia, mais precisamente daquele delegado operacional que está à frente sempre de boas investigações. Senhores, o nosso tópico de hoje é ação controlada. E para nós falarmos em ação controlada, nós temos que defini-la. Vamos trazer um conceito básico de ação controlada que tem que estar na ponta do concurseiro de carreiras de segurança pública. Você não tem condição de chegar num exame oral para delegado de polícia sem ter na ponta da língua um bom conceito de ação controlada. Então, se os senhores estivessem hoje no exame oral e fossem questionados, doutor, o que é ação controlada? Ação controlada é o retardamento da ação policial a fim de que essa ação policial ocorra no momento mais oportuno do ponto de vista da investigação. Então, olha só, um bom conceito. O retardamento da ação policial a fim de que ela ocorra no momento mais oportuno, no momento mais eficiente do ponto de vista da persecução inicial do delito, ou seja, do ponto de vista da investigação. Então esse é o conceito de ação controlada. Agora olha só, professor, retardamento da ação policial para que ela ocorra no momento mais oportuno, no momento mais eficiente. Mas qual é esse momento mais oportuno? Qual é esse momento mais eficiente? Essa oportunidade que a gente está falando aqui, essa eficiência, está relacionada ao maior número de pessoas que serão capturadas ou ao maior número de delitos que serão alcançados com o retardamento da ação policial. Então, quando a gente fala para o aluno em sala de aula que a ação controlada é o retardamento da ação policial para que ela ocorra no momento mais oportuno, isso é sinônimo de um retardamento para alcançar o maior número de delinquentes ou maior número de infrações penais, para que a gente elucide o maior número de infrações penais ou chegue ao maior número de delinquentes. Bom, os senhores estudiosos do direito criminal que são, os senhores sabem que nós temos ação controlada na lei de drogas, nós temos ação controlada na 12.850, que trata das organizações criminosas, e nós temos também a ação controlada na lei de lavagem de capitais. Agora, olha só, para a gente começar a nossa brincadeira aqui, para nós trazermos esse conceito que é técnico para a realidade policial, vamos pensar aqui na ação controlada na lei de drogas. Vou trazer um exemplo para os senhores de algo que aconteceu alguns anos atrás, para que os senhores coloquem essa linguagem técnica agora no campo prático. Nós fomos procurados por alguns comerciantes da rodoviária da cidade. Trabalhávamos numa determinada satélite aqui no Distrito Federal, lá no Distrito Federal, e fomos acionados pelaquela comunidade de comerciantes. Poxa, doutor Cocito, olha só, nós temos lá 2 traficantes que estão vendendo crack na rodoviária, isso está trazendo muito problema para a gente, então a polícia tem que entrar aqui no circuito. E nós passamos então a fazer uma vigilância, uma observação nessa rodoviária da cidade. Bom, alguns momentos ali no monitoramento nós já percebemos o seguinte: a traficância era realizada pelos delinquentes que eu vou chamar aqui de A e B, certo? Então nós tínhamos 2 pequenos traficantes que faziam o varejo de entorpecentes na rodoviária daquela satélite. Pois bem, montamos lá uma equipe de vigilância, montamos algumas filmagens e passamos a captar imagens daquela rotina do varejo de entorpecentes. Percebemos que saíram lá daquela rodoviária 2 usuários. Fizemos a captura flagrancial dos 2 usuários
algumas ruas abaixo daquela rodoviária. E os dois usuários disseram em uníssono o seguinte: compramos droga ali na rodoviária, localizamos uma pedra de crack em poder de cada um deles, e os dois disseram: nós compramos a droga na rodoviária e compramos do traficante A, certo? Então, olha só, inquiridos, os dois de pronto disseram: somos usuários e compramos a droga do traficante A. Ninguém sequer mencionou o traficante B. Então, presta atenção aqui. Com as duas pedras de crack e com as informações trazidas pelos dois usuários, nós já tínhamos total condição de nos dirigirmos até a rodoviária e prendermos lá, em flagrante delito de tráfico, o traficante A. Mas essa não era uma ação oportuna, essa não era uma ação bem-vinda naquele início de noite. Por quê? Porque se nós fizéssemos a captura flagrancial do traficante A, nós não prenderíamos o traficante B, porque os usuários sequer mencionaram o traficante B. E nós queríamos tirar do circuito os dois traficantes que aterrorizavam a rodoviária local. Pois bem, não era o caso, então, sob a ótica da autoridade policial, da lavratura do APF naquela noite. Não era oportuno, não seria uma atuação eficiente. Era o caso técnico de ação controlada. Nós deveríamos promover o retardamento daquela vigilância para que os dois traficantes fossem presos no momento que nós entendíamos que era mais oportuno, alguns dias depois. E assim foi feito. Então, dias depois, nós retornamos àquela rodoviária e fizemos um monitoramento, capturamos na flagrância do artigo 28 dois usuários, e nessa captura os dois usuários disseram o seguinte: compramos a droga na rodoviária e a droga foi vendida pelo traficante A e pelo traficante B. Pronto, agora sim, esse é o momento oportuno de lavrarmos esse APF. Por quê? Porque alcançaríamos os dois traficantes. E eu me recordo bem que havia também algo que impedia, do ponto de vista prático, a lavratura no primeiro dia. Os dois usuários, um era morador de rua, mal conseguia pronunciar as palavras, o outro usuário estava de passagem por aquela satélite, provavelmente não seria encontrado quando da instrução criminal. Então, eu acreditei naquela primeira situação que aqueles elementos informativos, na primeira abordagem, não se repetiriam em juízo. Eu entendi que pelas peculiaridades daquela prova testemunhal, aquelas pessoas não seriam alcançadas pelo Ministério Público quando em juízo. Então, não era interessante lavrar esse APF naquele primeiro dia, certo? Essa é a ação controlada na lei de drogas. Uma ação controlada que visa, como toda ação controlada, a captura flagrancial no momento mais oportuno. Bom, senhores, olha só, essa ação controlada da lei de drogas, ela exige uma autorização do juiz. Então, se o delegado de polícia quer retardar a ação policial, deverá representar ao judiciário e conseguir lá uma autorização de retardamento. A ação controlada da lei de drogas pressupõe uma autorização judicial. Então, olha só, a ação controlada, retardamento da ação policial para que ela ocorra no momento mais oportuno do ponto de vista da investigação criminal, certo? E o ponto mais oportuno que é? O que é esse momento mais oportuno? Ação controlada, como a gente está falando aqui desde o início da aula, visa eficiência da atividade policial. Então, é retardo para que eu alcance o maior número de delinquentes ou para que eu alcance o esclarecimento do maior número de crimes. Isso é eficiência, isso é oportunidade em ação controlada. Mais crimes ou mais delinquentes. Nós temos também a ação controlada, senhores, na Lei 12.850, que trata de organizações criminosas. O que é organização criminosa? É uma reunião de 4 ou mais pessoas, numa estrutura ordenada, normalmente piramidal, com clara divisão de tarefas, que visa a prática de infrações penais cuja pena máxima supere 4 anos. Então, organização criminosa, 4 ou mais pessoas, com divisão de tarefas, visando a prática de delitos graves, que tenham pena máxima superior a 4 anos, ou que também tenham caráter transnacional. Essa é a organização criminosa da 12.850. A 12.850 trouxe uma metodologia nova de enfrentamento a essa criminalidade sofisticada. A 12.850 trouxe infiltração de agentes de polícia, trouxe colaboração premiada, trouxe captação ambiental e trouxe também ação controlada.
Professor, o que é a ação controlada da Lei 12.850? É a mesma coisa. É o retardamento da atividade policial ou da ação policial para que a mesma ocorra no momento mais oportuno. E o que é o momento mais oportuno? Eu estou frisando bem porque eu vou usar isso aqui no final. O momento mais oportuno é aquele onde eu alcance o maior número de pessoas ou eu esclareço o maior número de crimes, certo? Professor, qual que é a diferença da ação controlada da Lei de Drogas com a ação controlada da Lei de Criminalidade Sofisticada, da 12.850? A grande diferença é que no crime organizado, a ação controlada pressupõe prévia comunicação ao juiz, enquanto na Lei de Drogas eu preciso de autorização judicial, ou seja, eu tenho que pedir para o juiz para retardar a minha ação policial. No crime organizado é diferente. No crime organizado eu apenas comunico ao juiz previamente que eu vou retardar a ação policial. Então, olha só, existe uma diferença técnica entre pedir autorização e apenas comunicar previamente ao juiz. Tem muita gente fazendo confusão em prova. E tem muita gente escrevendo bobagem por aí e gravando outras bobagens também. Tem gente dizendo o seguinte: a ação controlada da Lei de Drogas e a ação controlada da 12.850, ambas exigem autorização do juiz. Está errado. Na Lei de Drogas eu preciso de autorização judicial, mas na Lei de Enfrentamento ao Crime Organizado a lei se contentou com prévia comunicação ao juiz. Por que é que existe essa confusão aqui? Essa confusão existe porque no crime organizado a lei colocou lá o seguinte: a ação controlada exige prévia comunicação ao juiz, vírgula, que poderá impor limites. Então eu preciso comunicá-lo antes do retardamento, é a prévia comunicação, e o juiz poderá impor limites. Vou trazer um exemplo aqui prático de quando isso aconteceu conosco. Nós enfrentávamos uma organização criminosa voltada ao comércio ilegal de armas de fogo, certo? Nós tínhamos lá uma atividade comercial no centro de uma satélite do Distrito Federal, e essa organização criminosa estava voltada à venda de armas, munições e acessórios ilegais de arma de fogo. Então, olha só, nós começamos a investigá-los via interceptação telefônica, certo? Uma interceptação telefônica estava em curso, nós já estávamos, salvo melhor juízo, acho que no 3º ou 4º período de interceptação, e nós nos deparamos agora com toda a divisão de tarefas da organização criminosa, conseguimos delimitar a conduta de todos eles no 3º ou 4º período da interceptação telefônica. E nesse 4º período da interceptação, nós já tínhamos a certeza de que existiam 5 armas de fogo do tipo pistola dentro daquele comércio clandestino, que era nos fundos de uma casa. Quando eu fui pedir a quinto período de interceptação telefônica, a interceptação venceu o seu 4º período, e o delegado então fui pedir o 5º período de interceptação telefônica. Como o 4º período da interceptação telefônica já nos dava a certeza de 4 armas de fogo dentro daquele comércio, eu achei por bem fazer a minha comunicação prévia de ação controlada. Por quê? Porque eu já estava diante da flagrância, senhores. Eu já tinha 5 armas de fogo dentro de uma casa e o juiz, compulsando os diálogos que foram transcritos pelos valorosos agentes de polícia, o juiz também chegaria a essa certeza. E o juiz poderia se perguntar: poxa, por que o delegado não entrou nessa casa ainda? Já são 5 armas. Por que não foi feita essa captura flagrancial? Por que não representaram por um mandado de busca domiciliar? Então, olha só, quando eu saí do 4º período e fui pedir o 5º período de interceptação, juntamente com o meu pedido de renovação da interceptação, eu coloquei lá um ofício. E nesse ofício, sigiloso, é claro, eu disse para o juiz o seguinte, trata-se aqui, excelência, de comunicação prévia de ação controlada. Nós pedimos mais 15 dias e nós não realizaremos a entrada nessa casa, muito menos a prisão no comércio ilegal de arma de fogo por hora. E expliquei para o juiz por quê. Disse para o juiz que os áudios também mostravam que daqui 20 dias ou 30 dias nós não teríamos 5 armas naquela casa, nós teríamos 10 armas. Então, olha só, não estou pedindo para o juiz para retardar a ação policial, estou apenas comunicando ao juiz que acontecerá o retardamento. Excelência, já existem 5 armas naquela casa, mas não será feita a captura flagrancial nesse
nesse período novo de 15 dias. Por quê? Porque não é oportuno. Eu quero esperar outras 10 armas, porque além de eu duplicar o número de apreensões, eu também vou pegar o sujeito que vai trazer as armas. Então, vou enquadrar aquela pessoa que está vendendo no comércio e vou enquadrar também no comércio aquele que está trazendo as armas de fora para esse sujeito de Brasília. Então, estou comunicando, Vossa Excelência, que vou retardar a ação, que essa ação vai ficar lá para depois. Por quê? Porque talvez daqui 20, 30 dias seja o momento exato da atuação policial, porque aí nós conseguiremos responsabilizar não só um por comércio, mas 2 sujeitos no comércio ilegal de arma de fogo, e assim foi feito. Agora, olha só, olha que interessante, nós fizemos uma comunicação prévia de ação controlada, e o juiz respondeu o ofício de forma muito técnica também, disse o seguinte: entendi, trata-se aqui de comunicação prévia, o momento é da Polícia Judiciária, o momento é seu, delegado, você tem o seu planejamento tático, operacional, e tem essa visão da responsabilização de um número maior de pessoas, mas eu sou o juiz da comarca, eu sou o juiz dessa região, e eu já acho que 5 armas são muitas armas aqui no seio dessa comunidade. Então, eu entendi a sua comunicação prévia, mas faça a operação nos próximos 20 dias. Então, nós fizemos uma comunicação prévia de ação controlada, mas o juiz impôs um limite temporal, dizendo o seguinte: estou te dando aqui mais 15 dias de interceptação telefônica e quero a ação da polícia nos próximos 20 dias. Tá certo? Então, olha só, não é autorização judicial. Fiz uma comunicação prévia de ação controlada, não pedi para deixar para depois, a escolha foi minha, eu vou retardar. O juiz recebeu a comunicação prévia de ação controlada, mas impôs um limite temporal, tá certo? E isso não se confunde com autorização do juiz. Então, nunca mais se esqueçam, lei de drogas exige autorização judicial e lei de enfrentamento ao crime organizado se contenta com prévia comunicação, porém o juiz pode impor limites, como o que aconteceu no nosso caso concreto, certo? O âmbito da nossa aulinha hoje aqui será a ação controlada na lei de drogas e a ação controlada no crime organizado, dadas as suas peculiaridades. Agora, olha só. Primeira perguntinha que eu faço para os senhores, eu quero ver aquele aluno também que está atento, e eu quero que, sem medo de serem felizes aqui, que coloquem resposta aqui para a gente. A pergunta que eu faço eu disse para os senhores que organização criminosa é uma reunião permanente, estável, de 4 ou mais pessoas, com estrutura normalmente piramidal, com clara divisão de tarefas, uma estrutura ordenada que visa a prática de infrações penais cuja pena máxima supere 4 anos, ou que tenha um caráter transnacional. Então vamos colocar os senhores lá no treinamento para o exame oral, como a gente costuma fazer em Brasília. Vamos colocar os senhores aí no oral de delegado de polícia, e eu pergunto como banca para os senhores: doutores, pode haver organização criminosa voltada ao tráfico de drogas? Ou qualquer estrutura estável e permanente na traficância é do tipo associação para o tráfico? Pergunto para os senhores mais uma vez: pode haver organização criminosa voltada ao tráfico de drogas? Ou qualquer reunião de pessoas no varejo de drogas é do tipo associação para o tráfico? E aí, pode ou não pode haver organização criminosa voltada ao tráfico? Senhores, respondam, sim ou não, sem medo, é para treinar. Estamos aqui para explicar, até para ver se os senhores estão aqui presentes e entendendo o que a gente está falando com muita rapidez, é que nós temos pouco tempo. Pode haver organização criminosa voltada ao varejo de drogas ou qualquer estrutura voltada à mercancia de drogas é do tipo associação para o tráfico? Tranquilo? Parabéns, todos acertaram. Olha só, todos, pode haver sim, professor. Sim, claro que sim. Não é porque eu tenho associação para o tráfico lá na lei de drogas que qualquer estrutura estável e permanente de pessoas voltada ao varejo de drogas é do tipo associação para o tráfico? Não. Claro que nós podemos ter sim uma organização criminosa voltada ao tráfico. Por quê? Quando a gente estuda o crime organizado, a gente aprende que o crime organizado é uma estrutura sofisticada, com aparato tecnológico de ponta, com ramificações no poder público, com estrutura para lavar o dinheiro sujo. Então, claro que eu posso ter sim uma estrutura mais sofisticada voltada ao varejo de drogas que se adeque ao conceito técnico de organização criminosa.
eu posso ter uma estrutura de 4 ou mais pessoas no tráfico, sofisticada, com emprego de lavagem de dinheiro, com recursos tecnológicos de ponta, com emprego de violência. E olha só, o tráfico é uma infração penal cuja pena máxima supera 4. Então, claro que eu posso adequar o conceito técnico de organização criminosa a uma estrutura voltada ao tráfico, porque o tráfico é punido com pena de reclusão de 5 a 15 anos. Portanto, uma estrutura, uma infração penal cuja máxima supera 4 anos. Bom, se pode haver então uma organização criminosa voltada ao tráfico, e o exemplo clássico no nosso Brasil aqui é o primeiro comando da capital, o 1533, o partido do crime, né? É uma estrutura sofisticada, internacional hoje, infelizmente, voltada ao que eles chamam carinhosamente de progresso. E o que é o progresso no linguajar do primeiro comando da capital, do 1533? O tráfico de drogas. Então, o PCC é uma organização criminosa voltada ao varejo de entorpecentes. Um exemplo clássico de organização criminosa voltada ao tráfico é o PCC. Então, olha só, se nós quisermos, Polícia Judiciária, se nós quisermos promover uma ação controlada, né, e se o objeto é uma organização criminosa voltada ao tráfico, a pergunta de prova é: essa ação controlada é nos termos da lei de drogas ou essa ação controlada é nos termos da lei 12.850, crime organizado? Repetindo a pergunta, se eu tenho uma organização criminosa voltada ao tráfico, a minha ação controlada é com base na lei de drogas, exigindo, portanto, autorização judicial, ou a minha ação controlada é nos termos da 12.850, se contentando apenas com prévia comunicação ao juiz? E aí, preciso, para retardar uma ação contra o PCC, organização criminosa voltada ao varejo de maconha no Brasil, eu pergunto para os senhores, basta a prévia comunicação da 12.850 ou exige-se a autorização judicial da lei de drogas? Essa é a perguntinha. Lei de drogas ou lei de crime organizado? Lei de enfrentamento ao crime organizado, certo? Lei 12.850. Por quê? Porque, olha só, nós temos que trabalhar com a lei que trata do todo, com a lei que trata da reunião permanente, estável de pessoas, voltada para qualquer tipo de infração penal cuja máxima supere 4, a lei que trata do assunto é a lei 12.850, porque é a lei que trata do conjunto, é a lei que trata da organização sofisticada, do tipo organização criminosa. O tráfico é apenas um dos delitos praticados pela organização criminosa. Então eu vou aplicar, no caso concreto, o quê? Nós iremos aplicar a lei 12.850, de modo que qualquer retardamento da ação policial se contentará apenas com uma prévia comunicação ao juiz. Isso aconteceu há uns 3 anos atrás, num caso nosso, que nós podemos comentar aqui, porque a operação já se encerrou, houve até uma certa publicidade quando da deflagração da operação, os autos não são sigilosos mais, ao contrário, são públicos, então a gente pode comentar, porque já houve até a condenação dessa rapaziada. Nós tínhamos uma célula do PCC na capital da República, essa célula foi interceptada e através dos mais variados diálogos nós chegamos à estrutura do PCC na capital da República. E nós tivemos a certeza, via interceptação telefônica, de que a liderança do PCC havia determinado a um soldado do PCC, a uma pessoa ali do baixo escalão, que buscasse um entorpecente em Foz do Iguaçu e trouxesse esse entorpecente para Brasília. Então, olha só, captando o primeiro comando da capital, em conversas legalmente autorizadas pela Justiça, nós tivemos a certeza de que um integrante do PCC iria até Foz do Iguaçu e traria essa droga para Brasília. Esse comando foi dado pela liderança do PCC em Brasília, que estava na época custodiado. Esse era um sujeito que estava preso na cadeia pública de Águas Lindas de Goiás. Então, de Águas Lindas de Goiás, no estado vizinho, do estado de Goiás, a liderança do PCC determinou que essa moça, era uma moça, no caso, fosse até Foz do Iguaçu, trouxesse droga então para Brasília. Presta atenção aqui, olha como isso aqui é interessante. Valorosos agentes de polícia foram seguindo essa moça até Foz do Iguaçu, embarcados inclusive
no ônibus que ela foi, aguardaram 2, 3 dias lá que essa moça chegasse ao hotel entorpecente, embarcaram com ela de volta para Brasília. Astutos os agentes conseguiram até, quando ela dormiu ali, checarem a mala dela e chegaram à certeza de que havia droga naquela mala. Bom, e vinham então para Brasília acompanhando essa moça, integrante do 1º Comando da capital. Quando esse ônibus passava pela cidade de Anápolis, bem próximo já do DF, eu já corri na vara criminal, no juiz do caso, fazendo uma comunicação prévia de ação controlada, dizendo para o juiz, no papel, e falando também frente a frente com ele, porque a matéria era sensível, de que nós iríamos retardar a ação policial. E no que consistiria esse retardamento? Olha só, eu disse para o juiz o seguinte: excelência, nós faremos a prisão em flagrante apenas da moça, quando na técnica nós deveríamos prendê-la com o entorpecente e na sequência cumprir também, prendendo em flagrante, o sujeito que já está custodiado, mas esse APF tem que ser lavrado em desfavor dela, a mula, entre aspas, do tráfico, e dele, dono da droga, que mandou que ela buscasse o entorpecente em Foz do Iguaçu. Quando nós dessemos o bote, na técnica, nós teríamos que lavar esse APF em desfavor dela e também em desfavor dele no presídio. Por quê? Porque ele é o dono da droga e ela é a mula do PCC. Agora, olha só, eu disse para o juiz o seguinte: se nós fizéssemos a lavratura desse APF também em desfavor dele no presídio, ele, que ela era, na época, a liderança do PCC, teria certeza de que estava sendo interceptado, de que a polícia estava ouvindo as suas conversas e passaria lá um salve geral para que a cúpula do PCC e os integrantes do PCC em Brasília não falassem mais ao telefone. Então essa não era uma medida oportuna do ponto de vista da investigação. Por que não era oportuna? Porque se nós o alcançássemos, ele teria certeza de que estava interceptado, avisaria os demais integrantes e haveria lá o fracasso total da nossa operação policial. Claro que o juiz nos recebeu muito bem, entendeu. Nós não estávamos pedindo para deixar para depois, é isso que os senhores têm que entender aqui. Não se trata de um pedido de autorização, porque a lei é a lei de organização criminosa, nós fizemos apenas uma comunicação prévia de ação controlada, dizendo o seguinte: o ônibus vai passar pela fronteira, Goiás e Distrito Federal, e já nós iremos prendê-la em flagrante, e nós iremos prender apenas ela. A prisão dele vai ficar para um momento mais oportuno. Nesse caso, o juiz, que pode impor limites, não colocou limite temporal nenhum, e nós fizemos a prisão daquele que era a liderança do PCC meses depois. Por que do retardamento? O retardamento aconteceu por quê? Porque era oportuno. Sim, porque monitorando o PCC durante mais 2 longos meses, nós chegamos lá, à época, outros 36 integrantes que nós não chegaríamos se nós tivéssemos feito a captura de ambos naquela tarde, o que não aconteceu na técnica. Por quê? Porque não era o momento mais oportuno. Tá certo, senhores? Agora, olha só, revisando aqui, para quem está chegando um pouquinho mais tarde, olha só. A lei de drogas tem lá a sua ação controlada e exige autorização judicial. O retardamento exige autorização judicial. A lei de enfrentamento ao crime organizado também tem lá a sua ação controlada, mas a lei de enfrentamento ao crime organizado, o retardamento exige apenas uma prévia comunicação ao juiz, e isso não se confunde com pedido de autorização judicial. Se nós tivermos uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, nós iremos aplicar a Lei 12.850, a lei que trata do conjunto da obra, a lei que trata do todo do crime organizado. O tráfico é apenas uma das infrações penais praticadas pela organização criminosa. Agora sim, com esses dados básicos e tudo até agora foi muito básico aqui, a gente vai encarar as questões de prova. Nós tivemos um preparatório para o DEPEN em Brasília, o IMP teve lá uma turma voltada às provas do DEPEN, e nós conseguimos aprovar alguns candidatos no DEPEN, graças a Deus, e o DEPEN cobrou lavagem de dinheiro, cobrou também a 12.850 e cobrou na prova a ação controlada. Senhores, eu vou colocar para os senhores aqui a questão, como ela veio na prova do DEPEN. Aqueles que fizeram essa prova vão se recordar, os que não fizeram vão se lembrar aqui, os que não fizeram, perdão, vão entender a logística cobrada no DEPEN. Presta atenção.
A prova trouxe uma questão semelhante ao que foi dito aqui. Senhores, a prova trouxe o seguinte: imagine os senhores uma organização criminosa voltada ao comércio ilegal de arma de fogo. Não me recordo se essa era a correta tipificação, mas dá para a gente levar com esse exemplo aqui. Imagine uma organização criminosa voltada ao comércio ilegal de armas de fogo. E a prova também disse o seguinte: o delegado de polícia que investiga esse caso, ele tem a certeza de que os integrantes da organização criminosa estarão trafegando numa determinada rodovia, numa determinada tarde. As interceptações mostram que dentro desse carro, além dos 4 integrantes da organização criminosa, nós temos vasto armamento, nós temos armas, munições, acessórios, tudo ilegal. O delegado está no quilômetro 60 da rodovia, juntamente com seus agentes de polícia, certo? Passa pela viatura discreta da Polícia Civil o carro da organização criminosa, com os 4 integrantes, recheado de armas, munições e acessórios. O delegado resolve não promover a captura daquele quarteto naquela altura da rodovia. O delegado deixa para prendê-los todos em flagrante no quilômetro 80. Então, olha só, 20 quilômetros à frente. 20 quilômetros à frente é dado o bote foi espetacular e todos foram capturados e presos em flagrante delito. Foram os 4 localizados, arma, munição e acessório. Olha só, o delegado deixou de providenciar a prisão no quilômetro 60 e providenciou a prisão no quilômetro 80. Tá? Eu pergunto para os senhores: a autoridade policial e os seus agentes praticaram ação controlada? Sim ou não? Tenho a certeza de que o carro está passando. Podem responder aí, sem medo. Tenho a certeza de que dentro do carro estão os integrantes da organização criminosa. Tenho a certeza de que dentro do carro estão as armas, as munições, os acessórios ilegais. A pergunta é: se eu retardar a minha ação, deixando para prendê-los 20 quilômetros à frente, nós teremos ação controlada? Na técnica, senhores? Sim ou não? Sim, acho que não. E aí, sem medo? O pessoal anda com medo de colocar a resposta aqui. Sem medo, senhores. Não sei, professor. Vamos lá, olha só. Senhores, não houve ação controlada. Por que não houve ação controlada? Acertou, Fabrício, é isso aí. Sara também, Lucas, idem. Olha só, por que não houve ação controlada? Senhores, volta no comecinho do seu raciocínio, no comecinho do nosso encontro aqui. Ação controlada é um retardamento para que a ação ocorra no momento mais oportuno. E o que é esse momento mais oportuno? É um momento mais eficiente. Um momento onde eu consiga identificar o maior número de integrantes ou eu consiga identificar um número maior de crimes. Então, a eficiência que nós estamos falando em ação controlada é aquela que conduz à identificação de um maior número de integrantes ou de um maior número de crimes. E isso não aconteceu aqui. O retardamento foi um retardamento tático, operacional, estudado, muitas vezes para que não houvesse um confronto naquela altura da rodovia, por ela ser mais movimentada. A autoridade, deliberando com seus agentes ali, entendeu por dar esse bote mais à frente, quando aquela rodovia, então, estava menos movimentada. Essa é a discricionariedade da autoridade policial na captura flagrancial. Eu decido não fazer aqui, eu decido fazer metros à frente, eu decido não operar aqui, eu decido operar um pouquinho mais à frente à rodovia. Por quê? Porque do ponto de vista tático e operacional isso é mais oportuno, mas não existe ação controlada tecnicamente falando, senhores. Por quê? Porque o meu retardamento não visou alcançar outros delinquentes ou imputar a eles outros crimes, tá certo? Essa era a resposta na tua prova, não houve ação controlada. E eu achei fantástico que todos os alunos do IMP acertaram a questão, e muitos alunos acertaram essa questão com um raciocínio até muito mais simples do que o nosso. Por quê? Nós estamos aqui colocando aqui a técnica, inclusive do conceito. O aluno bateu o olho na questão de prova e falou assim: eu conceito, não houve ação controlada aqui, sabe por quê? Porque não houve prévia comunicação ao juiz, acertou também a questão. Se ele resolveu assim de forma mais fácil, está ótimo, ótimo. O raciocínio dele também está correto, né? Não houve ação controlada, porque se nós estamos diante de organização criminosa, a ação controlada pressupõe prévia
comunicação ao juiz, algo que a questão não me trouxe. Sensacional, tá bom também, acertou a questão. Agora, não se esqueçam, não posso nem mesmo cogitar de necessidade de autorização aqui, porque eu já quebro o raciocínio no conceito de ação controlada. Essa é uma discricionariedade tática, operacional, mas que não se confunde com o objetivo de identificar outros crimes ou outros personagens, tá certo? Bom, agora olha só, vamos trazer aqui a questão que a gente colocou para os colegas que fizeram treinamento para o exame oral do MP-DFT. Esse pessoal treinou conosco, foram 31 alunos, nós conseguimos, graças a Deus, a aprovação de 28 alunos, então ficamos super satisfeitos agora com o resultado do oral e trouxemos algumas questões um pouco mais sensíveis, um pouco mais difíceis para os alunos do oral do MP-DFT. Eu vou colocar para os senhores aqui alguns dados básicos para facilitar o raciocínio dos senhores nessa questão que é um pouquinho mais difícil. Presta atenção aqui. A lei de armas de fogo, o Estatuto do Desarmamento, ele pune possuir ou deter artefato explosivo ou incendiário. Está lá no artigo 16 da lei. Aquele que possui ou detém artefato incendiário pratica posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito por equiparação. Então, olha só, o legislador equiparou a conduta daquele que possui ou detém artefato explosivo ou incendiário à conduta do sujeito que possui ou porta uma arma de fogo de uso restrito. Pena, reclusão de 3 a 6 anos. Esse é um delito afiançável apenas em juízo, inafiançável na esfera policial. 3 a 6. Pois bem, nós tivemos um momento muito sensível no DF no ano passado, com uma onda de explosão de terminais de autoatendimento bancário, aqueles terminais que nós chamamos de cash na linguagem policial. Então, foram explodidos mais de 30 terminais de autoatendimento bancário. Isso trouxe uma sensação muito incômoda, um alarme social, uma sensação de pânico no DF e exigiu da polícia, sim, todo o empenho para identificar e capturar esses delinquentes. Então, olha só, nós tínhamos a certeza durante a investigação de que os delinquentes, quando explodiam o caixa eletrônico, os delinquentes utilizavam lá um artefato explosivo e o que sobrava do artefato explosivo, os delinquentes levavam de volta para a base da organização criminosa. Então, os delinquentes utilizavam um artefato explosivo chamado emulsão, explodiam o caixa eletrônico, só que como é muito difícil para os delinquentes conseguirem o acesso à emulsão, se sobrasse emulsão, artefato explosivo, essa emulsão era trazida de volta para a base da organização criminosa. Pois bem, eu vou trazer um contexto fático, como é um pouquinho mais difícil, eu vou ajudar os senhores aqui a solucionar a questão que foi colocada no oral, no treinamento, para o oral do MP-DFT, e 3 alunos responderam na técnica, como eu vou explicar para os senhores aqui. Senhores, o contexto fático era o seguinte: os integrantes da organização criminosa seguiram para explodir um terminal de autoatendimento bancário. Esse terminal ficava em uma padaria de uma cidadezinha do estado de Goiás. Através da interceptação telefônica, nós tínhamos a certeza de que aquele terminal bancário daquela padaria iria pelos ares em uma determinada madrugada. Nós sabíamos o local da atuação e nós sabíamos também o horário aproximado da atuação. E nós sabíamos também que o artefato explosivo que sobrasse, e normalmente sobrava porque eles levavam a mais, esses delinquentes trariam esse artefato de volta, certo? Bom, senhores, pensando no tipo de capitulação legal que seria adequado ao caso, nós retardamos a captura flagrancial. Por quê? Os delinquentes explodiram esse terminal, andaram com esse carro 60 quilômetros à frente, quando então nós fomos lá e capturamos todos eles em flagrante delito. Presta atenção aqui. Eu estou dizendo que a polícia sabia que na madrugada, naquela determinada madrugada, às tantas horas, um terminal bancário de autoatendimento dentro de uma padaria seria explodido. E a polícia resolveu não prendê-los em flagrante em frente à padaria,
prendeu essas pessoas alguns quilômetros depois. A primeira pergunta é: houve ação controlada? E a segunda pergunta é: se houve ação controlada, era necessária prévia autorização judicial, ou a ação controlada se contentaria, no caso, com prévia comunicação ao juiz? Senhores, houve ação controlada. Por quê? Quando os delinquentes explodem o caixa e são capturados em via pública, na flagrância, ali na frente da padaria, quais são os tipos penais incriminadores que nós iremos colocar na conta deles? Nós teremos o furto qualificado pelo arrombamento do terminal de autoatendimento. E se esse arrombamento, se essa explosão for de certa monta, tiver lançado estilhaços lá para as ruas daquela cidade, nós colocaremos também em concurso material na conta de todos eles o delito de explosão. Então pensa comigo, se eles tivessem sido capturados no local da explosão, nós teríamos furto qualificado e nós teríamos em concurso material delito de explosão. Quando a gente retarda e deixa que eles sigam com o artefato explosivo que sobrou, mais 60 quilômetros à frente, e 60 quilômetros à frente nós vamos lá e damos o bote, nós conseguimos colocar na conta deles mais um delito. Nós temos o furto qualificado ainda na sua flagrância, porque a perseguição foi ininterrupta. Nós temos também na flagrância o delito de explosão, mas nós temos agora o deter, artefato explosivo, o crime do artigo 16. Professor, que forçação de barra, deixou o pessoal andar um pouquinho mais e colocou na conta deles em concurso material, artigo 16? Sim, na técnica. Professor, mas o artigo 16 não foi absorvido no furto? Não, porque nós temos um contexto fático distinto, algo que a gente está falando aqui desde a nossa primeira aulinha no Periscope. Quando essas pessoas pegam o artefato explosivo que sobrou, colocam no carro e decidem voltar para Brasília, nós temos dolo autônomo, nós temos dolo distinto agora de deter artefato explosivo. Esse artefato explosivo não está mais relacionado à explosão. Esse artefato explosivo que sobrou não é aquele utilizado na explosão, não. É aquele que agora, com dolo autônomo, está sendo trazido novamente para a capital da República. Nós temos um outro contexto fático e nós temos um dolo autônomo de deter artefato explosivo. Então, quando a gente retarda a ação policial, a gente retarda na técnica, visando, em ação controlada, colocar na conta deles mais um crime, qual seja o crime do artigo 16. Então, houve ação controlada? Sim. Por quê? Porque houve um retardamento a fim de que a operação policial ocorresse no momento mais oportuno. No caso, o momento mais oportuno é o momento em que eu consigo colocar na conta deles mais um delito. Aqui existe objetivo. Aqui não é mera discricionariedade, tática operacional, não. Aqui existe um objetivo, que é colocar na conta dos integrantes da organização criminosa mais um delito, qual seja o delito de deter artefato explosivo ou incendiário, crime autônomo agora do artigo 16. O aluno pergunta, em sala de aula, quando a gente coloca essa situação, a gente tem treinado isso em sala de aula, porque hoje cai muito artefato explosivo incendiário nas provas, né, um tema da moda. O aluno fala, pô, professor, mas se o bote tivesse sido dado lá no local da explosão e tivesse sobrado ali dentro daquela caminhonete artefato explosivo, nós também não teríamos delito autônomo? Não, nós estaríamos no contexto fático da explosão e qualquer operador do direito, com muita tranquilidade, diria o seguinte, esse artefato que está aqui, ao lado do caixa que acabou de ser explodido, é o artefato que qualificou o furto, é o artefato utilizado para arrombar o caixa eletrônico. Então, nós não conseguiríamos fazer um raciocínio do delito autônomo. A gente deixa o pessoal sair de lá, deixa eles seguirem um pouquinho à frente e acaba prendendo todos eles no momento mais oportuno. Nós trouxemos aqui as diferenças entre a ação controlada da lei de drogas e a ação controlada do crime organizado. O professor, o senhor disse aqui o seguinte, houve ação controlada, mas a ação controlada aqui, segunda parte da pergunta, é de qual lei? É da lei 12.850, é da lei de enfrentamento às organizações criminosas. Beleza, professor, retardaram, deram um bote lá na frente, mas e a prévia comunicação? Nós fizemos a prévia comunicação ao juiz,
antes mesmo de nós sairmos a campo visando a prisão de todos eles, o juiz já estava ciente de que haveria um retardamento técnico, não só tático, técnico, tá? Para que essa ação ocorresse no momento mais oportuno, do ponto de vista da incriminação de todos eles por pelo menos mais um crime, qual seja o crime do artigo 16. Pô, mas não é forçação de barra da polícia? Não é forçação de barra da polícia porque não houve qualquer estímulo ou qualquer induzimento, então não há qualquer situação de agente provocador. É apenas um retardamento oportuno, um retardamento que visa alcançá-los também na tipificação do artigo 16. Tá certo, senhores? Ação controlada da lei de drogas, autorização judicial, ação controlada do crime organizado, prévia comunicação ao juiz. E ação controlada que não se confunde com discricionariedade da autoridade na captura flagrancial. Quando é que existe discricionariedade? Quando a gente retarda, muitas vezes num planejamento tático operacional, sem o objetivo da ação controlada, que é alcançar outros integrantes ou alcançar outros crimes. O pessoal tem questionado muito em sala de aula: professor, ação controlada é sinônimo de flagrante postergado? É sinônimo de flagrante prorrogado? Olha só, eu fico com a doutrina, senhores, de que a ação controlada é gênero, de que são espécies, de que é espécie, o flagrante postergado. Então, a ação controlada eu entendo que seja gênero e o flagrante postergado é apenas uma das hipóteses do gênero ação controlada. Por quê? Vou te dar um exemplo bobo aqui, ó, na técnica. Quando nós temos a interceptação telefônica, os senhores aprendem em sala de aula que pode acontecer a descoberta fortuita de delitos distintos dos delitos visados pela interceptação telefônica. Nós estamos, às vezes, interceptando tráfico de drogas e o sujeito confessa, às vezes, a autoria de um homicídio que aconteceu há meses lá atrás. Então, olha só, quando nós temos um encontro fortuito de delito distinto do delito inicialmente investigado, nós temos o fenômeno da serendipidade. E é comum que se o delegado toma conhecimento de um delito distinto do delito inicialmente investigado, que ele queira comunicar o seu outro colega, o colega delegado de polícia daquela outra cidade, mandando trechos dessa interceptação telefônica para que o colega investigue o delito que foi descoberto de forma fortuita. Mas é comum também que a gente providencie o encaminhamento desse material para o colega, material que apareceu de forma fortuita, descoberta fortuita, que a gente demora às vezes alguns dias para encaminhar, porque o encaminhamento e o início da investigação pelo colega, talvez hoje, possa comprometer a minha investigação que está para se encerrar. Então a gente descobre um delito diverso do delito investigado na interceptação telefônica, a gente, princípio da obrigatoriedade, temos que encaminhar esse material ao colega e a gente encaminha 2, 3 dias depois. Por quê? Porque é mais oportuno, porque é mais conveniente, tá certo? Porque se eu encaminhar agora, iniciadas as investigações pelo colega, pode haver o comprometimento aqui da minha investigação e eu não irei alcançar todos os personagens que eu estou tentando alcançar aqui. Existe um risco de eu não alcançar algumas pessoas, então isso aqui também não deixa de ser ação controlada, e uma ação controlada que não se confunde com a captura flagrancial. Então a ação controlada é o retardamento da ação policial para que ela ocorra no momento mais oportuno, para que permita a polícia alcançar outros crimes ou outros personagens, mas a ação controlada não se refere apenas à captura flagrancial. Um exemplo clássico também de ação controlada que não se refere ao capítulo de prisão é a ação controlada lá da lei de lavagem de capitais. Na ação controlada da lei de lavagens, mediante um pedido do delegado de polícia, o juiz pode suspender a prisão de alguém ou até mesmo as medidas assecuratórias de bens e valores. Então, olha só, a ação controlada é gênero. E essa ação controlada da lei de lavagem, às vezes se refere à prisão, às vezes não, às vezes se refere a uma medida assecuratória de bens e valores. Então, a ação controlada não é sinônimo de flagrante postergado. Flagrante postergado ou retardado é apenas uma das espécies de ação controlada. Tá certo, senhores? Peço desculpas aqui pelo atraso, tá? A gente costuma entrar mais cedo, a gente vai estar sentindo as reações dos senhores durante a semana, batendo papo com os alunos. Alguns têm pedido para a gente tentar
entrar durante a semana, ou mesmo no domingo, mas um pouquinho mais cedo, tá? Para que o aluno esteja aqui mais cedo. Então a gente vai estar conversando, escolhendo aí com os senhores o melhor horário, né, para a transmissão. Vamos ver se a gente leva ela para durante a semana ou se a gente entra no domingo um pouquinho mais cedo. Mas isso a gente vai conversando e a gente chega a um raciocínio aqui juntos, tá certo, senhores? Espero que tenha ajudado os senhores um pouquinho aqui. Fiquem com Deus, uma semana abençoada para todos os senhores. Não descuidem das orações, tá certo? Agradeçam a Deus a semana que se findou, peçam proteção para a próxima semana. Fiquem todos com Deus e até a próxima. A gente vai estar colocando aqui os temas e a gente vai estar deliberando os melhores temas para poder estar dando uma força para os senhores aí. Obrigado, Natal, obrigado, São Paulo, Rio de Janeiro, todos que entraram aqui e que nos acompanharam, tá certo? Uma semana abençoada para cada um dos senhores, fiquem todos com Deus. Até